Ô, Dan, o que Ó, você achou da história do Vini Júnior? Você acompanhou, então, viu eu a ia cena, comentar viu? sobre isso. Eu acompanhei mais ou menos, mas na verdade queria até deixar isso mais amplo, eh, muito mal comparando, quer dizer, mal comparando não, porque eu estava lendo umas coisas sobre o jogo do Atlético Paranaense e do Corinthians. E deve você ver uns jornalistas, a mistura que se faz de torcedor e jornalista hoje é muito grande, né? E daí eu junto com essa história do Vinícius Júnior, vendo os comentários, principalmente, felizmente, infelizmente, de qualquer maneira, porque os comentários são horríveis, de Portugal, que é um país que eu adoro, claro que não são todos, mas alguns, onde, na verdade, jornalistas preocupados em não perder seus seguidores falam umas bobagens, né? Tentando defender o indefensável. Isso acontece aqui, claro, às vezes em casos bobocas, como esse jogo do Atlético Paranaense, ou um jogo ou outro, as pessoas desvirtuam a realidade para agradar seus seguidores. Eu acho que há uma. Eu queria perguntar isso para vocês, se vocês compartilham dessa opinião, ou o ouvinte, uma rede social entrou de maneira tão intensa no jornalismo que o desejo de um jornalista de ter mais seguidores, de não perder seus seguidores, ou de criar um perfil polêmico, ou alguma polêmica qualquer que seja, está muito acima dos acontecimentos e de uma leitura que às vezes ele podia ter muito mais inteligente sobre o que aconteceu. E no futebol isso tem sido muito visível, né? Seja nessa história do Vini Júnior, ou em joguinhos bobocas como e também não é uma coisa de agora, é de muito tempo, né? Mas também, hoje em dia, essas pessoas estão vivendo desse público, né? Que hoje em dia, cada vez mais, as pessoas têm os próprios canais também. Ou mesmo nos veículos maiores, a questão do engajamento é uma das coisas que os veículos levam em conta para contratar esses profissionais. Então, é óbvio que o capital que eles têm profissional é manter essa base fiel, né? E se ele fala alguma É que coisa que isso vai vai se contra essa base estendendo, né? fiel, né? Desculpa, Zé, perdão, realmente te interromper, mas é só para complementar e daí você segue. Daí, porque isso se estende um pouquinho, né? O nosso Brasil, e a gente vai entrar nesse ano, já estamos nesse ano político, tudo se desvirtualiza também se você é bolsonarista, se você é lulista, ou é de esquerda e de direita, então você de alguma maneira tem que acabar encampando certas ideologias com as quais você não concorda, mas por ser desse lado você tem que concordar, ou seja, a simples discussão dos fatos como eles são e você discuti-los de maneira inteligente e agregar outras opiniões e aprender com opiniões diferentes. Eu sei que esse papo é quase antigo da minha parte, né? Mas é um mal que está alastrado. O futebol, como tudo é intenso e tem acontecimento toda semana, fica muito evidente, mas o Brasil está dominado por isso, né? Sim, Teve a não, história do não, acho que carnaval aqui, vai ser uma perda de tempo a gente entrar nisso, né? Você, também já é assunto velho, tudo fica velho muito rápido. pois é. E, bom, você quer falar alguma coisa do Vini ou quer ir para um próximo assunto, Oteco? Não, só que eu acho que, enfim, eu acho que alguma coisa tem que acontecer, porque ele, evidentemente, ele está perdendo muito com essa história, e acho que ele, enfim, ele está com muito pouco apoio, né? O Mbappé foi o primeiro grande apoio que eu me lembro dele ter recebido, e acho muito maluco as pessoas ficarem questionando de será que o cara falou, será que o cara ouviu direito, por que sempre falam para o Vinícius Júnior? Eu acho que são perguntas muito estúpidas, assim, porque o jogo estava 1-0 para o Real Madrid, um golaço dele, e ninguém falou mais do jogo e do golaço dele, porque esse assunto dominou. Então, assim, ele não tinha razão nenhuma para inventar uma história dessa, ele não tem razão nenhuma para se prejudicar, porque acaba se votando contra ele. E a impressão e as pessoas agora estão batendo numa tecla de que não pode ser verdade, é porque só ele reclama, quando na verdade me parece óbvio que é exatamente o contrário, né? As pessoas sofrem isso há anos no campo de futebol e só ele fala alguma coisa, as outras pessoas ficam pé da vida, sofrendo, reclamando, mas não, né, não tem espaço para, né? Agora, só aproveitando rapidinho, também para a gente não ficar enganchado só nisso, declaração infeliz do Felipe Luiz, acho que até hoje o Flamengo soltou uma nota a respeito, quando ele fala que eu venho para a Espanha e sou bem tratado e sempre fui, bom, aí é que está o ponto, um dos pontos, né? Aquele cabelinho, aquela cara, ele vai ser sempre bem Bom, tratado, né? é meio isso, né, professor? E isso é uma coisa, e uma outra imagem que eu acho que diz muito disso que o Teco está falando e que me pegou, quando o juiz faz aquele protocolo de racismo, né, com os braços para cima, tem uma imagem que mostra a torcida. Toda a torcida vai, a não ser uma pessoa que aplaude, e essa pessoa é um negro.
Então, é que é uma imagem muito forte, muito significativa. É a única pessoa do público que aplaude a parada do jogo naquele momento. E além do que aconteceu dentro de campo, tem imagens, várias imagens da torcida fazendo gestos racistas para o Vinícius Júnior. Então, só isso já demandaria algum tipo de pena, né? Só que parece que não está se falando disso. Eu vou chamar o intervalo para a gente ter tempo para a parte de dicas e sugestões, cada um contar o que fez no carnaval, o que puder ser contado. E a gente o Beni Nova que está mandando um abraço para você, Teco, escreveu aqui. Olha, o Beni, ele está sendo muito injustiçado. Aproveitar que agora eu sou âncora hoje, viu, o Beni? Só para você guardar isso bem quando eu for num restaurante, eu não quero ser punido. Eu sou contra esse bullying que você sofre. Nunca partiu de mim. Eu sei que você sabe fazer omelete. Eu vi você fazendo vídeo no Instagram. Não me coloque nesse combo. Eu quero ir no restaurante, quero que você saiba disso, tá? Eu preciso ir para São Paulo semana que vem, talvez eu passe lá, tá bom? Grande abraço, volto daqui a pouco. Me inclua no bullying. Eu não estou totalmente oposto, Zé.